Fala galera do Trade, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do Pod Trade, o podcast do Trade Marketing. Aqui você tem acesso às melhores práticas, aos grandes nomes do mercado e sai desse podcast e aplica tudo no dia a dia de vocês, que a gente sabe que é muito puxado. Então eu queria aproveitar aqui e agradecer os nossos parceiros realizadores desse nosso evento aqui, a Focus Trade Ações, que é uma agência full service em trade marketing, o Grupo Criativo, que é um estúdio, um escritório de design estratégico, a Fábrica de Ideias, que é um dos maiores fabricantes de materiais promocionais da América Latina, o Puzzle, que é um sistema de gestão de promotores, e a Trade Suite, que é uma empresa de tecnologia aplicada ao trade marketing, que envolve desde gestão de verbas comerciais até o melhor aproveitamento dos teus investimentos de trade. Bom, hoje nós vamos receber aqui um fera do mercado, o cara que lidera o trade marketing de uma marca icônica que todo mundo tem na sua casa. E é um mercado nervoso pra caramba, altamente disputado, onde quem ganha é quem está mais presente lá no momento da decisão. Então, meu querido, seja muito bem-vindo, Eduardo Abrita. Obrigado, Rubens. Diretor de trade da Balduco. Tudo bem? Obrigado. Temos aqui um merchandising já aqui, ó. Esses produtos maravilhosos, deliciosos, feitos com muito amor e carinho. É tanta coisa que eu queria te perguntar, cara. Mas eu queria assim, ó, que tu me dissesse, bom, te apresenta, falar de ti, mas como é que é essa dinâmica, né, de liderar uma operação de trade de uma marca desse porte, que é líder em tantas categorias, né, que tem tanta disputa com marcas regionais, né, onde tem realmente um ponto de venda muito concorrido. Como é que monta um trade marketing para liderar esse mercado, meu velho? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rubens. Prazer estar aqui com você. Muito bom poder falar de trade contigo. Pessoal, tudo bem também? Prazer estar aqui. Espero que vocês curtam também a nossa conversa. Bom, falando de trade de uma categoria de alimentos, né, realmente é um desafio muito grande. Quando a gente fala especificamente da Balduco, a gente está mirando em 3 grandes categorias. Você tem a linha de padaria, a linha de biscoito e a linha de sazonal, que é panetone principalmente. Né? E para cada uma delas, você tem uma dinâmica em loja diferente. Porque a dinâmica do shopper numa seção de padaria, a dinâmica de exposição numa seção de padaria, os concorrentes numa seção de padaria são diferentes de uma dinâmica da seção de biscoito. Assim como quando você vai para o momento do Natal, em que você em loja não tem um ponto natural para o panetone, você precisa da disputa principalmente de ponto extra. Então, olhar para o trade nesse segmento é primeiro entender qual é a dinâmica de cada uma das categorias, qual é a dinâmica de compra desse shopper, qual é a relevância de cada uma dessas categorias para o varejo também, e aí entender soluções e estratégias específicas para cada uma. Eu, dentro da Balduco hoje, eu estou organizado da seguinte forma. Eu tenho 4 áreas trabalhando comigo. Né? Primeiro, o meu papel dentro de trade é como que eu posso, de um ponto de vista de mercado, entender oportunidades, entender performance e fazer ações focadas no sellout. O nosso grande desafio aqui é que a gente fala da qualificação da performance comercial, que é trazer ações que gerem mais sellout no ponto de venda para as categorias estratégicas que a gente está trabalhando. E um outro lado é um lado mais voltado para ativação e visibilidade, entendendo que os canais, principalmente o ponto de venda, também é um local de construção de marca. Então, como que a gente ativa a marca ali e leva experiências para o consumidor? Então, tenho sempre esses 2 olhares de incremento de sellout e qualificação e visibilidade de marca. Dito isso, eu tenho 4 áreas dentro da minha equipe de trade. Eu tenho um time voltado para shopper marketing, que é toda a equipe que está olhando loja perfeita, execução, interface com merchandising, performance, como, por exemplo, ruptura, qual é o mix por ponto de venda. Então, para cada uma das categorias, a gente tem uma inteligência voltada dentro de shopper marketing. Um outro grupo é o time de categoria, que está olhando efetivamente promoções, ativações, comunicação no ponto de venda, desenvolvimento de materiais de comunicação. Então, como que a marca vai se expressar ali no PDV. E 2 equipes olhando canais, que estão mais voltadas para a relação com o cliente, pensando tanto no nosso canal direto, que são as redes que a gente atende diretamente, quanto no canal indireto, olhando o relacionamento com o distribuidor. Então,
eu tenho, né, uma conexão muito grande com o time de marketing para entender quais são as estratégias de portfólio e comunicação e uma conexão muito grande com o time comercial para entender quais são os desafios de mercado e desafios de performance. Dessa forma, né, a gente bota tudo junto, né, no mesmo balaio de discussão e eu desenho minha estratégia por categoria e por canal. Muito interessante. Bom, um trade bem completo, né? Com 4 verticais. Exatamente. Categoria, shopper, canal direto, canal indireto. E essas categorias, essa parte de shopper e categoria é muito ligada à inteligência. Muito. Como é que para quem está nos assistindo aqui, que muitas vezes sofre aquela pressão, né? Vocês viram que ele falou, tem uma parte do trade que olha sellout, né? Que está lá mais nervoso, o produto não pode vencer, tem que girar, o estoque tem que girar, né? Tem que ter aquele acontecimento. Mas não pode fazer isso às custas da destruição do valor da marca. Exatamente. Como equilibrar esses pratos, né? Então vocês percebam que dentro do organograma da Balduco tem ali, pelo menos metade desse organograma é dedicado à parte de inteligência. Como é que é implantar inteligência em trade num setor que está sempre sendo pressionado? E que eu acho que no setor de vocês não é menos pressionado que em outros, né? Porque alimento tem shelf life curto, né? Tem várias questões. Muita concorrência. Como é que tu equilibra esses pratos, cara? Para não cair ali na loucura do trade bombeiro que está sempre apagando incêndio. Não, realmente é um desafio, né? Porque o trade, inevitavelmente, está voltado para a operação, está voltado para a ponta. A partir do momento que você está falando de chão de loja, a operação é inevitável. Mas o nosso grande desafio no dia a dia como trade é como não ficar só na operação também e ir para um trade estratégico, um trade que dá um direcionamento relevante. E aí, dito isso, o uso de dados é fundamental, né? Hoje, todas as nossas decisões são baseadas no uso de dados, desde aonde a gente vai atuar. Então, para saber isso, né, é importante saber como está a performance das categorias, quais são os clientes mais relevantes ou aqueles que têm mais oportunidade, quais são as regionais ou áreas geográficas que a gente está com mais oportunidade de performance também. Então, a leitura de dados como parte do planejamento é fundamental para definir aonde a gente vai atuar. Depois disso, os dados voltam também para a gente mensurar aquilo que aconteceu e gerar aprendizado para retroalimentar esse processo. Então, o uso de dados, para mim, ele está em todo momento do meu dia a dia, desde o planejamento até a realização e entendimento. E hoje é muito difícil a gente falar de uma discussão de investimento e defender o investimento se a gente não souber qual é o retorno que vai dar. Então, discussões de retorno sobre investimento também são cada vez mais frequentes, né? E mesmo que a gente veja que uma determinada ação não necessariamente se pagou ou deu o resultado que esperava, pelo menos a gente sabe o que aconteceu e, num próximo momento, toma uma decisão consciente de eu vou seguir com essa ação, mesmo que ela não dê um retorno financeiro, mas que ela é importante do ponto de vista de relacionamento com o cliente, de um ponto de vista de visibilidade, de um ponto de vista de experimentação para o consumidor. Então, dados permeiam todas as decisões que a gente faz. E aí, existem, né, Rubens, uma série de fontes de informação diferentes, tanto de parceiros de mercado quanto internos, para nos ajudar nessa tomada de decisão. E um desafio muito grande, quando a gente fala também de dados, além do uso de dados, é como você cria uma cultura na equipe. Né? Como a gente consegue, e eu tenho um time, metade do meu time está no dia a dia nas regionais de venda, para justamente fazer o trade acontecer em campo. Esse é um time que está muito voltado para a execução, mas eu tenho um desafio com esse time também de como fazê-los cada vez mais olhar a execução junto de dados, junto de performance. Então, tem um desafio cultural, que é muito grande, tem um desafio sistêmico, integração com as áreas internas de inteligência, e tem um desafio também de como equilibrar o operacional e o dia a dia com esse lado de planejamento também. Se tu tá caindo de paraquedas aqui e tu não sabe o que é trade marketing, meu amigo, você tá vendo a complexidade desse negócio. Olha quantas áreas que a gente tem que gerenciar, lidar. É tecnologia, é logística, é vendas, é marketing. Aí a gente fica se perguntando o que é trade marketing, né? Até onde vai o trade marketing. Como é que tu delimitou esses espaços, né? Como é que tu definiu as fronteiras? Porque quando... Tu tá há quantos anos no trade da Balduco? Eu tô há quase 3 anos. 3 anos. É super recente. Já tinha um trade lá? Já. Não tão bem estruturado. Assim, o organograma, tu que montou esse organograma novo. Sim. Tá.
Como é que foi, cara? O que tu pode nos contar desse processo de implantação? Daquilo que a gente já conversou anteriormente, né? Tu comentou comigo que tu teve muito respaldo da alta diretoria, né? Das lideranças da empresa. Porque o trade tem que mexer em muita área, né? Muito vespeiro, principalmente quando a gente vai, né? Tem um dado dizendo uma coisa, mas tem um vendedor lá na ponta dizendo outra. O que a gente vai fazer? O que o vendedor está pedindo, que está lá colado com o comprador, ou o que a planilha de inteligência está dizendo? Exato. Então, como é que foi essa questão cultural, essa implantação desse trade, que não é um trade só fazedor, é um trade pensador também? Exato. Esse é um desafio, tá, Rubens? Para mim, para a gente desenvolver uma área de trade, primeiro o objetivo é saber qual o papel do trade dentro da companhia. Né? O trade, na minha visão, ele tem que estar muito conectado, de um lado, com o marketing e, do outro lado, com o comercial. Eu brinco que o meu time tem um pé no marketing e um pé no comercial. E esse, inclusive, fazendo parênteses, é muitas vezes um desafio até para recrutar pessoas, né? Porque o perfil que eu acredito é um perfil de uma pessoa que consiga navegar nessas duas disciplinas, que entenda de comunicação, que entenda de marca, entenda de portfólio, mas também consiga conversar sobre mercado, sobre varejo, sobre chão de loja, execução. Então, é um perfil difícil de balancear. Né? Então, para mim, o primeiro momento é qual é o meu papel de trade dentro da companhia. Eu tenho muito claro hoje o papel de trade dentro da Balduco. O segundo ponto é quais são essas arenas, quais são essas interfaces com o comercial, quais são essas interfaces com o time de marketing. Né? Como que a gente, como trade, pode se conectar com o marketing de forma a potencializar os planos de comunicação, planos de categoria, planos de ativação, e como a gente pode se conectar com o comercial para ajudar o comercial também a encontrar oportunidades de mercado e ter uma inteligência de investimento de verba, de investimento em sell-out, de relacionamento com o cliente. Mas, ao mesmo tempo, não é só uma área prestadora de serviços. Também é uma área que tem que ter uma agenda específica. Então, qual é a minha agenda como trade de projetos? Então, o desafio para mim é definir o papel do trade, definir como o trade pode ser relevante para marketing, para o comercial e para a organização, obviamente, e qual é essa agenda específica, que não vai ser uma agenda nem do comercial, nem uma agenda de marketing, mas é a sua agenda própria. E por trás de tudo isso, o ponto fundamental que você comentou de apoio da alta liderança é entender quais são os desafios do negócio e aí, como tudo isso que eu falei, endereça e apoia os desafios de negócio. Porque não adianta também ter uma área que tem uma agenda super importante de trade, mas que não está conectada com as prioridades do negócio. Né? Então, parece simples, né? Mas é bastante complexo por trás, envolve muito engajamento das áreas, muito engajamento da liderança, muita definição de papéis e responsabilidades e, principalmente, o dia a dia. Né? Acho que o trade tem que ter um papel muito claro, uma missão muito clara, olhando ali no longo prazo, mas é um dia de cada vez. Né? É como você está ali no avião, fazendo o seu voo de cruzeiro, mas sempre olhando o chão, olhando os problemas. Às vezes, em algum momento, você tem que pousar, entrar mais na operação. Em alguns momentos, você está voando um pouco mais alto. O time está tocando mais o dia a dia. Então, esse balanço também de operação com estratégia também é fundamental. E é uma empresa familiar, a Balduco? É uma empresa familiar. Os fundadores ainda estão? Ainda estão. Hoje, a empresa está na terceira geração. E ainda tem o Balduco lá, então? Tem a família super presente no negócio. E o negócio. Balduco diz assim, Eduardo, está aqui, ó, entendi, acreditei no trade... te respaldo no que precisar. Tu falou com as lideranças quando tu entrou? Sim, sim. Como é que foi a tua postura, assim? Eu fico pensando, eu nunca trabalhei nesse lado do balcão, né? Sempre foi ou na consultoria ou nas agências. Mas eu fico imaginando, entrei numa empresa, todo mundo quer trabalhar na Balduco, baita empresa, mas e o trade lá? Como é que é? Né? Como é que eu vou navegar dentro de uma empresa onde o trade, de repente, não está 100% formado? Sim. Como é que foi esse teu papo? Tá? Porque assim, por que eu estou te perguntando isso? Porque tem muitas empresas nacionais, né, familiares, não tão grandes quanto a Balduco, outras até maiores, que estão nessa jornada de implantação do trade. E eu vejo muitos profissionais, alguns certamente estão nos assistindo aqui, que têm essa dificuldade né, de conseguir conceitualmente fazer a ideia do trade se encaixar dentro dos mandatários, porque empresa familiar, né, a gente sabe. Como é que foi isso? Tu teve que convencer, já viu uma cultura, partiu do zero, trade para a empresa era merchandising, como é que foi isso? Olha, eu acho que eu tive também uma sorte de entrar numa companhia em que o trade sempre foi muito forte.
Por quê? Essa é uma empresa que começou com panetone. Começou com um produto sazonal, um produto grande, né? A caixa do panetone é relativamente grande, e um produto que no dia a dia não tem espaço em loja. Se você for numa loja agora, num varejo, você não tem uma seção de panetone lá definida durante o ano. Sim. Então, essa empresa cresceu através de um produto que não existe um ponto natural e que, para ele estar disponível, sempre foi importante a execução, o ponto extra, a presença em loja. Então, o trade, né, do ponto de vista de execução, está na história dessa companhia. Então, isso também, para mim, me facilitou muito para definir a área de trade como eu entendo que deveria ser e como está hoje definida. Porque já existia uma abertura na companhia, já existia uma área de trade, por exemplo. Né? Existem companhias hoje que às vezes não tem uma área de trade, ou é uma área com um gerente só, ou com um analista. Então, eu também tive essa felicidade de estar numa companhia muito aberta para falar de trade marketing, muito aberta para falar de execução e de ponto de venda. E eu venho também de uma trajetória de empresas onde o trade sempre foi muito importante. Até por características de mercado, né, categorias que eu trabalhei anteriormente, a comunicação no ponto de venda, a presença de produto no ponto de venda sempre foram fundamentais do ponto de vista estratégico. Então, na minha chegada, eu já tive essa abertura da companhia para ter uma área de trade grande, e eu já trouxe uma bagagem também que me ajudou, por mais que fossem outras categorias, me ajudou a entender quais eram as oportunidades ali para o trade. Passado isso, qual foi o meu primeiro desafio? Conversar com as pessoas. Eu acho que quando você chega numa companhia, por mais que você tenha uma bagagem, tenha uma experiência, é fundamental entender qual é a cultura daquela empresa, como as coisas funcionam ali naquela empresa, como as áreas e a diretoria, a liderança enxergam também o papel do trade naquele momento e também qual é a expectativa para o trade no futuro. Então, o meu primeiro desafio foi, deixa eu fazer um diagnóstico aqui, deixa eu entender qual é a visão das pessoas, né, da liderança e das minhas áreas com as quais eu vou ter que ter mais relacionamento, qual é a visão delas sobre o trade hoje, quais são os gaps que elas entendem, quais são as oportunidades que elas veem e, na visão delas, o que eu deveria, como trade, ajudar, né, a companhia. Então, esse diagnóstico foi o primeiro ponto. Passado esse diagnóstico, falei, tá bom, esse é o diagnóstico, agora eu tenho também a minha visão do que eu acho que deveria ser o trade marketing. Então, vamos casar essas duas coisas? Né? Dito isso, eu desenvolvi o meu plano estratégico de trade e eu voltei para a companhia para apresentá-lo. Tu apresentou um plano. Apresentei um plano para o meu chefe, compramos esse plano e... Quanto tempo demorou para formatar esse plano? Olha, esse plano eu tentei trabalhá-lo em 3 meses. Tá? E os incêndios pegando, como é que tu fazia? Como é que era? Montar o plano enquanto, faltou produto na loja. E esse é um super desafio, Rubens, porque assim... Trabalhou de noite? De madrugada? Exatamente, assim. e esse é um grande desafio, porque para mim enquanto eu estava desenvolvendo o plano, tem o dia a dia pegando fogo. Pois pegando fogo. Tem o dia a dia pegando fogo. E de repente com uma estrutura que não era ideal para ti. Exato, eu tive que revisitar a estrutura, revisitar papéis do time, processos. E tendo que entregar resultado, né? Tendo que entregar resultado. Então, para mim foi assim, um olho no planejamento e o outro olho no dia a dia. E eu só consegui começar a implementar as melhorias ou as evoluções que eu queria trazer quando eu tive mais segurança de que o operacional estava funcionando. Porque eu também precisei, no momento, organizar o dia a dia. Sim. Né? Quando você está revisitando o processo, quando você está revisitando o time, eu, quando assumi a posição, estava com algumas vagas em aberto. Então, eu tive que entrar também numa operação para garantir que o dia a dia estava rolando, estava acontecendo, para depois eu poder trazer esse meu maior planejamento. Então, eu brinco que o trade são equilibrar vários pratinhos, né? Você está com vários pratinhos rodando, equilibrando, em alguma hora você vê que um pratinho começa a cair, você vai lá e tenta equilibrar de novo. Talvez algum você vai deixar cair, vai deixar quebrar, mas você deixa quebrar de forma consciente. Então, eu tive um desafio de equilibrar. Esse desafio de equilibrar o operacional com o planejamento estratégico acontece até hoje. Né? Em alguns momentos, eu preciso entrar muito no operacional ou no tático, porque precisa arredondar algum processo, porque alguém do time saiu, porque tem um problema acontecendo com o cliente, que às vezes você precisa entrar. E em outros momentos, eu estou mais focado no planejamento, mais focado na estratégia, mais focado no engajamento com a diretoria, com a liderança. Então, esse equilíbrio é fundamental também. Não é fácil no dia a dia,
mas precisa acontecer. Olha que interessante o que ele falou, né, pessoal? Botar a bola no centro, dar uma respirada, pensar. Isso não significa que tu vai parar de jogar, tu vai continuar no jogo. Mas essa palavra que ele usou, diagnóstico, fazer um diagnóstico do trade antes de sair executando, né? Ter esse pensamento de observar, de compreender, de dialogar com as áreas. Não simplesmente ser aquele trade que entra já com aquele sentimento de, puxa, estou devendo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu acho que essa postura faz toda a diferença, né? E é uma postura. Não é a empresa que vai te dizer seja assim, tem que partir da pessoa, Exato. né? Tu sempre foi um cara que tu é um cara que te considera com um perfil mais analítico? Sou. Eu sempre tive um viés analítico. Eu sou engenheiro de produção de formação, né? Nossa, o cara é engenheiro. Eu sou engenheiro, então, desde a faculdade, né, tive uma bagagem analítica, técnica grande. Identificar as variáveis. Variáveis, gráfico, planejamento. Eu sou engenheiro, mas eu nunca trabalhei com engenharia. Eu também sou arquiteto, nunca trabalhei com então, arquitetura. Né? Acho que a gente entra na faculdade, né, às vezes pensando numa coisa e descobre outras questões, descobre outras carreiras, né? E ali no dia a dia você vai se descobrindo. Então, eu fiz engenharia. Na engenharia eu comecei a ter disciplinas de marketing. E falei, acho que é isso que brilha meu olho. Assim. Que interessante. Um viés mais de negócio. A engenharia de produção já é uma administração um pouco mais científica, vamos dizer assim. Né? Ela começou olhando o chão de fábrica, mas hoje ela é um viés muito grande de negócio. Então, quando eu comecei a olhar disciplinas de marketing, comportamento de consumidor, pesquisa de mercado, falei, eu acho que é isso aí que vai brilhar meus olhos. Consegui um estágio na área de marketing. Antes eu passei por mercado financeiro. Na época que eu fazia a faculdade, todo engenheiro de produção ia para banco. Na época os assets, estava começando, né, o boom do mercado financeiro. Vi que não era minha. Fui para a indústria, também falei, não é tanto a minha. Fui para bens de consumo. E aí comecei em marketing. E aí fui fazendo carreira, mas navegando também por disciplinas de inteligência de mercado, performance, uso de dados, sempre fez parte tanto da minha formação acadêmica quanto profissional. Então, eu tenho um lado analítico grande, mas, ao mesmo tempo, e até acho que o desafio do trade, e isso demanda muito de mim, é olhar esse lado analítico, esse lado estratégico, mas também descer para a execução, descer para a realização. Né? Porque não adianta você ter um planejamento lindo, perfeito, se no dia a dia a execução não funciona. Aí vem a importância também das equipes, né? Também. Tu ter equipes que te complementam e essa montagem de equipe, o que tu leva em consideração quando tu vai montar o teu time? Por exemplo, assim, tu busca pessoas que são, vamos dizer, a pessoa lá da parte de categoria, ela tem que dominar 100% daquilo, ou tu quer um cara que tem uma visão um pouco mais aberta? Porque é difícil encontrar especialista nessas verticais, né? Onde é que tu vai encontrar uma pessoa especialista em trade categoria? Agora em Shopper Insights, depois trade canal direto, trade canal indireto. Como é que é buscar essas vagas no mercado? Porque eu fico imaginando, não tem como tu montar um trade completo se tu tem uma característica só dentro do time, né? Exato. Como é que é então buscar, manter... Tu dá muita autonomia, tu é um cara muito cobrador. Como é que é teu processo de liderança com os times? Tá. Primeiro, falando de perfil de time, eu gosto muito de um time que tem um perfil complementar. Então, quando eu olho para uma posição no meu time, é óbvio que o lado técnico é importante. Mas, para mim, mais importante do que o lado técnico são as características comportamentais. Então, algumas características, né? Facilidade de relacionamento com pessoas, que é muito importante para o trade. Capacidade de influência, que também é muito importante. Um pensamento analítico, também é super importante que a gente está falando aqui. Resiliência, capacidade de adaptação. Então, os soft skills, para mim, são fundamentais. Então, se eu tiver que optar por uma pessoa que tem os soft skills muito fortes, mas talvez o lado técnico ainda precisa ser desenvolvido, versus uma pessoa que tem um lado técnico muito forte, mas o lado de habilidades, ele é deficitário. Quando eu olho para uma posição de gerente na minha equipe, eu prefiro uma pessoa que tenha os soft skills fortes e que eu vá ter que desenvolver o lado técnico do que o contrário. Que eu acho que não digo fácil, mas eu acho que é melhor alguém desenvolver o técnico do que alguém mudar atitudes comportamentais, sabe? Então, para mim, eu olho muito principalmente esse lado de soft skills, e é óbvio que a trajetória profissional pesa muito, também não tô negando esse lado. Mas esse para mim é uma característica que eu olho muito.
Eu gosto muito de um time complementar. Então, um mix de pessoas que vêm da companhia, que conhecem da operação, que conhecem as pessoas, que conhecem o jeito da empresa trabalhar. Pessoas que vêm também, né, já do segmento, mas que vêm do mercado. Ou até pessoas que não vêm do segmento. Né? Então, no meu time, eu tenho esse mix. Eu tenho gente que cresceu dentro da companhia, eu tenho gente que veio do mercado de empresas concorrentes e eu tenho gente que veio do mercado de empresas que não tem nada a ver com o nosso segmento, mas que também trazem um olhar diferente. Eu, por exemplo, eu vim de segmento que não era um segmento de alimento. Sim. Né? E o fato de eu ter vindo de segmento completamente diferente também me ajudou a trazer um olhar de coisas que eu fazia em outras categorias, mas que podem ser aplicados também no segmento de alimento. Então, essa complementariedade de trajetória profissional, de mercado, para mim é super importante. Falando um pouco agora de mercado, olhando para fora, a gente falou bastante de dentro, né? No dia de hoje, né? Cada vez se fala mais em inflação, em recessão, crise econômica, crise política, crise atrás de crise, o mundo, guerra, enfim, as pessoas lutando pela sua sobrevivência no dia a dia, né, cara? E a Bauducco é líder e deve ser, se não, é primeiro preço, né? Quer dizer, é o preço mais alto da categoria. A gente trabalha num posicionamento premium. Premium, posicionamento premium. Como é que é vender produto de valor agregado, cara? O shopper tá lá na prateleira, todo mundo conhece a Bauducco, mas tem lá a marca mais barata, tem lá aquela não sei o quê, o cara tá com dinheiro apertado, de repente tem que, né, tá fazendo aquela compra mais racional. Como é que tu lida com essas variáveis, né, onde o shopper, tu falou bastante sobre a questão da inteligência dentro do processo, então a observação do shopper, como materializar estratégias que realmente façam a pessoa gastar mais, né? E ter essa satisfação, essa percepção de que está fazendo um bom investimento. Sim. Como lidar com esse shopper mais racional? Sem dúvida, eu acho que hoje o consumidor está muito racional. Né? Pegando seu ponto, né? A economia está com desafio, inflação, taxa de juros, o preço dos produtos para o consumidor está muito alto, então o consumidor cada vez mais está fazendo escolha. E ele está sendo muito racional na sua compra. Preço, sem dúvida, é uma variável importante na decisão de compra do shopper e é uma variável que a gente não pode negar. Então, a gente tem, sim, toda uma estratégia de preço para ter um preço adequado e competitivo com os nossos produtos. Mas, ao mesmo tempo, a gente atua num segmento onde a inovação é muito relevante. Então, existem os dois lados da moeda. Né? O consumidor está buscando preço, mas, ao mesmo tempo, o consumidor ele olha para a inovação. E se ele vê um valor agregado, se ele vê uma qualidade superior, se ele vê um diferencial de produto, ele faz um trade-off. Né? Então, talvez para categorias mais básicas, aonde ele não vê um valor agregado, o preço é mais importante. Para categorias aonde existe um diferencial de produto, ele vai experimentar aquele produto. Então, aqui, por exemplo, a gente tem dois exemplos de inovação. A gente tem um cookie. Cookie já é um produto bastante consolidado no mercado, mas a gente tem um cookie que tem um sabor diferente, que é um sabor de caramelo salgado. Um produto onde você tem uma base, né, de sabor de chocolate, né, e aqui de caramelo por detrás. Então, isso te dá mais indulgência. Aqui é um produto diferente em relação ao mercado. Aqui é uma outra inovação. A gente tem um produto, né, que é o Spéculoos, que é um produto caramelizado, com especiarias. Então, o consumidor ele olha também muito para essa diferenciação. Então, a gente costuma dizer, né, que a categoria é como se fosse uma ampulheta. Você tem, de um lado, a ampulheta, os produtos que têm inovação, têm valor agregado, têm diferenciação e que podem cobrar mais caro. Você tem na base da ampulheta os produtos mais comoditizados, vamos dizer assim, onde a diferenciação é menor e aí o preço é a grande variável. E você tem aquele meio da ampulheta onde, se você não é nem preço e se você não é nem inovação, você fica perdido. Então, o posicionamento é muito importante. Né? E por isso que a gente vem cada vez mais trazendo inovação para o mercado. Além desses dois exemplos, trouxemos um wafer sabor pistache, fomos a primeira marca a trazer pistache no sabor de biscoito. A gente inova com collabs. Então, o tempo todo trazendo diferenciação para o consumidor. E essas estratégias, vocês percebem numericamente que elas estão gerando resultado. Sim, mesmo com o mercado em crise, de modo geral. Geram. Aumento de juros, inflação. Sem dúvida. Nossa, que legal, cara.
E o trade tem um papel... Tá, tudo bem, beleza. Lancei um produto diferente, aqui na embalagem está escrito que ele é caramelizado. Mas e agora? Tangibiliza isso aqui para mim no ponto de venda. Quais são as ferramentas? Degustação, fala um pouquinho do arsenal de trade. Tá. Assim, agora vamos para a guerra. Vamos lá. Vamos ter uma estratégia, fizemos uma análise, temos que chegar lá. Agora eu preciso executar, ativar o ponto de venda. O que tu percebe hoje que é mais relevante? Que mexe ali o ponteiro, que faz a pessoa... Tá bom, então vou gastar um pouquinho mais, vou me permitir essa indulgência, né? Não estou comprando apenas um alimento, estou comprando uma sensação. Como é que é esse processo? Tu tem alguma ferramenta que tu prefere, que dá mais certo? Ou é um conjunto de coisas? Olha, esse é um grande desafio, Rubens. E vindo de uma empresa de inovação, como eu comentei, a gente tem um pipeline de produtos muito ativo. Então, é o tempo todo trazendo uma novidade no mercado. E quando você vai para o ponto de venda... Esse é um desafio gigante, né? A gente brinca, a gôndola não é elástica, né? Você não consegue aumentar a gôndola para trazer mais SKUs. Então, como que a gente se organiza hoje? Primeiro, a gente traz um conceito de ondas de lançamento. O que é isso? A cada semestre, a gente apresenta todos os lançamentos juntos para o trade. Então, a gente fala de uma onda do primeiro semestre do ano e uma onda do segundo semestre do ano. Então, a companhia internamente... fala de lançamentos em ondas. Então, vamos apresentar para a diretoria as ondas do primeiro semestre. Vamos apresentar a onda do segundo semestre. Vamos planejar como a gente vai comunicar as ondas do primeiro semestre, como a gente vai comunicar as ondas do segundo. Então, essas janelas ajudam muito a gente a ter um planejamento interno que se reflete nas estratégias de trade, estratégias comerciais. Então, depois desse planejamento, a gente vai para o trade. E aí, um primeiro momento vamos engajar o cliente. Nesse momento de onda de lançamento, a gente faz reunião com os principais clientes, faz roadshow, apresenta os lançamentos, leva a degustação. Então, o cliente tem que estar muito bem informado e muito bem engajado para acelerar um cadastro de produto, acelerar uma compra, acelerar uma positivação. É uma relação B2B. B2B. Né, pessoal? Vamos entender B2B. Que o trade tem essa etapa que ele tem que apresentar e vender ideia para o varejo. Seja para o comprador da rede, seja para o proprietário, seja para quem for. Aquele tomador de decisão que vai fazer o cadastro e vai, consequentemente, gerar um sell-in. Aí vem a segunda parte, que é como é que tu vai estimular o sell-out. Exato. Então, o B2B é fundamental. Passado o B2B, vamos para o B2C, que é como a gente vai fazer o sell-out. E eu não acredito, Rubens, que você tenha uma ferramenta que funcione para todo mundo. Não tem a bala de prata? Não tem a bala de prata. Todo mundo que vem falar comigo pergunta, o que eu faço para vender mais? Eu falo, cara, não tem bala de prata, cara. Olha aí, tá aqui o homem falando. Não existe, não tem. Definitivamente não tem. Então, primeiro vamos entender o desafio do lançamento, do produto. Porque para cada produto, a gente tem um desafio diferente também. Então, aqui 2 exemplos, né? Eu tenho um produto que é um cookie. Todo mundo sabe o que é cookie. Então, o meu desafio aqui é muito mais apresentar um novo SKU, apresentar um novo sabor. Se eu vou apresentar um novo sabor, aí eu vou falar, tá bom, que ferramentas são importantes para o consumidor conhecer esse novo sabor? Uma degustação, uma promoção, às vezes de compra e ganhe, coisas que façam ele falar, eu já sou um consumidor de cookie, deixa eu comprar um sabor novo para experimentar. Ao mesmo tempo, tem um desafio novo que é trazer um produto que não existe no mercado. Nova categoria? Nova categoria. Então, considerado uma nova categoria isso aqui? Uma nova categoria. Então, mas entra em biscoito isso aqui? É um biscoito. Mas eu tenho um desafio de... O que é um sabor espéculos? O que é um sabor caramelizado? Né? Esse produto é um produto que não tem um espaço em gôndola. Aonde ele vai entrar na gôndola? Né? Qual é o posicionamento dele no planograma? Ele vai estar mais próximo de cookie? Ele vai estar mais próximo de um amanteigado? Ele está mais próximo de um wafer? Aonde ele fica posicionado? Né? Será que é importante trabalhar ponto extra? Porque como é um produto novo, às vezes eu não tenho espaço em gôndola, eu preciso negociar um ponto extra para trazer volume em loja. Então, para cada lançamento, para cada produto, você tem que entender qual é o desafio desse produto, em termos de categoria, entendimento do consumidor, e aí qual é a ferramenta que melhor endereça esse desafio. E, além disso, a visão por canal também. Porque quando eu estou falando de um cash and carry, eu tenho mais espaço para comunicar, eu tenho mais espaço para ponto extra, eu tenho mais oportunidade de fazer uma ativação. Quando eu vou para um pequeno varejo, né, um varejo de um checkout, um varejo de bairro, ou uma loja de conveniência, o meu espaço é menor.
Muitas vezes eu não tenho espaço para ter uma promotora para fazer uma degustação, eu não tenho espaço para ter um ponto extra. Então, quais são as ferramentas e ações que eu vou fazer lá? Então, esse entendimento de desafio do produto e adequação ao canal fazem com que você tenha que ter estratégias diferentes. Em alguns momentos, as minhas ferramentas vão ser mais voltadas para o consumidor. Em outros momentos, mais voltadas para o cliente. Em outros momentos, mais voltadas para buscar ponto extra. Em outros momentos, mais voltadas para a experimentação. Então, não tem realmente uma bala de prata, sabe? É caso a caso, né? É caso a caso. Mas é muita coisa que esse trade envolve. Então tem que analisar canal, tem que analisar categoria, tem que analisar o shopper, tem que definir a estratégia de ativação de acordo com o objetivo do produto. Exatamente. São várias questões. Mas aí o shopper que entra já totalmente impactado pelo digital no ponto de venda, que compra através do digital. Como é que é esse trade digital na Balduco? Porque não tem como não endereçar uma parte do trade ao digital. Sim. Eu senti que no teu organograma não tem essa divisão, né, de trade digital. Tu vê como oportunidade, hoje tu supre isso lá com categoria, com a parte de Shopper Insights. Como é que é a presença digital da Balduco para impactar esse shopper cada vez mais omnichannel? O digital, sem dúvida, é um desafio, né? E cada vez mais é um desafio. A gente vem de uma realidade, a Balduco vem de uma realidade muito focada no ponto de venda físico, né? Até pela sua origem. Sim. E cada vez mais o digital ele se torna importante. O que a gente vê é o consumidor ele mixa canais. Então, o consumidor frequenta uma média de 5 a 7 canais quando vai fazer a sua compra. Isso a gente vê por pesquisa de mercado. Dentre esses canais tem o físico, com seus diversos canais, e tem o digital também. Então, cada vez mais eu tenho que estar conectado no digital, e aí, para mim, são 3 vertentes, Rubens. Uma é como eu ativo o digital dos clientes. Então, se eu faço uma ação num Key Account, por exemplo, eu tenho que estar olhando para essa ação no chão de loja, mas como eu posso integrar essa ação também no digital dele? Né? Então, eu gostaria que o meu consumidor ele vê uma promoção numa loja, mas ele encontra essa mesma promoção ou essa mesma ativação, comunicação, na rede social do cliente, no e-commerce do cliente. Então, o meu time de trade marketing regional, que eu comentei um pouco mais cedo, que está nas regionais para fazer o trade acontecer, quando ele leva uma ação para o cliente, ele já também fala de como eu vou ativar isso no digital. Então, vou ativar um Instagram do meu trade, do meu cliente. A gente tem vários clientes hoje que têm, inclusive, influenciadores da rede. Então, vamos colocar produto para esse influenciador da rede, para fazer comunicação. Vamos fazer um stories dentro de uma rede falando de um produto novo. Vamos dar um desconto no e-commerce. Então, esse meu coordenador, ele já negocia com o cliente esse pacote físico e digital. Um outro lado são os canais 100% digitais, né? Quando você fala de um peer player, de um marketplace, que esse é um desafio que a gente precisa estar cada vez mais presente. E aí o desafio é como eu integro também a experiência do consumidor nesses canais com o que ele vai ver na loja. Porque às vezes ele vai numa loja de conveniência, por exemplo, viu um produto novo, degustou. Tá, mas eu não vou comprar agora. Eu vou deixar para comprar num marketplace porque eu não faço compra física, eu faço compra online só. Então ele também teria que ver esse lançamento nesses marketplaces acontecendo. E uma outra vertente que eu acho que o mercado ainda está se estruturando e para mim é um desafio é a área de retail media. Cada vez mais a gente vê o varejo falando disso, cada vez mais a gente vê, eu como trade sou cobrado do varejo para discutir retail media e essa é uma área que eu não acho que o Brasil está pronto ainda. Isso, para mim, está muito mais estruturado nos Estados Unidos. Né? No Brasil está começando, mas o Retail Media ele fala muito de como você integra ativação no chão de loja, ativação no digital e ação para o cliente, né? Voltado para o CRM. E por trás disso, a gente falou de dados, por trás disso tem toda uma inteligência de dados, que é como eu entendo o perfil daquele consumidor, como eu faço uma ação direcionada para aquele consumidor e como eu mensuro esse resultado. Existe muito movimento acontecendo no mercado, algumas indústrias estão bem avançadas, alguns varejos estão bem avançados, mas ainda acho que é um pilar que tem que ser desenvolvido como um todo. Nem sempre, né, quando a gente fala de dados, o varejo está preparado para trazer dado para a gente, para ter essa conversa, a indústria também nem sempre está preparada. Então essa é uma área que eu acho que eu preciso trabalhar internamente, mas o mercado como um todo precisa evoluir.
Exemplo, discussão de verba. Da onde sai essa verba? Uma verba nova, né? Sai do trade, sai do comercial, sai do marketing, entendendo que é uma publicidade. Da onde sai? Então tem uma discussão grande por detrás aí que a gente precisa ter. Nossa senhora, é complicado esse trade, mas agora eu vou complicar mais ainda a vida do Eduardo. Eu quero que ele relate para nós aquele momento tenso aqui do nosso podcast, que é um perrengue do trade. Dentro de tudo que tu nos falou, parece que tudo são rosas, né? Parece que é fácil. Parece que é fácil, tudo certinho. É porque ele é um cara analítico, então ele vê tudo como sistema, processo, variáveis controladas, mas o trade, se existe uma coisa fora de controle, é o trade. Então o trade é gerenciar o caos. Me dá algum exemplo aí que te vem à cabeça que tu falou, cara, meu Deus, como que isso foi acontecer? Isso aqui fugiu totalmente do esperado, um perrengue que tu passou aí no teu dia a dia. Sem dúvida, trade é caos o dia inteiro, né? Parece que é tudo organizado, tudo planejado, mas é BO o dia inteiro. É o dia inteiro, porque você está lidando com gente, você está lidando com varejo, com rua, com imprevisto, com operação. Então, perrengue, a gente tem perrengue todos os dias, né? Alguns aqui, vamos fazer um lançamento. Planeja uma super ativação numa loja. Tudo planejado, né? Comunicação, promotora, material de merchandising, tudo pronto. E aí, quando a gente vê, acabou o produto na loja. O que você faz? Acabou o produto na loja. Acabou o produto, né? Antes da ação começar? Antes da ação começar. A sorte que foi antes da ação começar. O que você faz nesse momento? Chora. Né? Cancela a ação, leva produto, faz uma carreta de produto para chegar rápido, pede um distribuidor para entregar. O que você faz nesse momento? Né? Ou então, vamos fazer um evento. Atrasa uma carreta, a produção atrasa de material de merchandising. Então, você tem muito perrengue no dia a dia de operação, né? E tem que se virar, tem que fazer acontecer e tomar decisão ali na hora, né? Ou, às vezes, você combina, vou fazer, não sei, uma ação de influenciador, que a gente falou mais cedo, né? Vou pegar um influenciador de uma rede de cliente. Tudo combinado, tudo certo e tal. Aí, naquele dia, você combina, às vezes, um discurso com o influenciador. Ele, na hora da gravação, faz algo completamente diferente. Nossa. E aí você grava de novo. Até que ponto você pode ir? Então, tem muito BO no dia a dia, né? Poderia ficar horas aqui falando, mas acho que o ponto é a resiliência e ter uma solução rápida ali. Né? Esse que é o principal ponto para mim. Muito bom. Bom, falando em perrengue, vamos puxar aqui a vinheta da Focus Trade Ações, o nosso grande parceiro estratégico aqui do podcast, que é uma empresa exatamente que consegue ajudar a solucionar, se não todos, praticamente todos os perrengues do trade. Roda a vinheta da Focus Trade aí. A Focus Trade Ações é uma empresa full service especializada em trade marketing, oferecendo soluções completas e coordenando atividades com a melhor experiência e abrangência nacional. Com mais de 86 bases logística e uma rede de parceiros em todo o Brasil, garantimos resultados eficazes e personalizados para nossos clientes. Oferecemos soluções personalizadas, otimizando operações e fortalecendo a presença de marca com ampla cobertura logística e execução eficiente. Bom, estamos chegando aqui no final do nosso conteúdo e eu gosto sempre de pegar aquela parte mais apimentada, né? Porque eu queria falar um pouquinho dessa relação, né? Que um tanto polêmica, aí vem a polêmica do trade. Indústria e varejo, né? Complicado, né? Aquela muito pautada às vezes por questão financeira. Sim. Teve alguma situação assim que tu falou, cara, essa polêmica aqui, ela me marcou a minha trajetória. Um acordo que não aconteceu, uma coisa que te falaram não foi cumprida. Alguma coisa que tu falou assim, putz, isso aqui não podia ter acontecido. Obviamente, sem citar nomes, mas sim, algo que teve que engolir um sapo. Aconteceu alguma situação dessa na tua jornada? Acontece, sem dúvida acontece muito, né? Acho que a integração varejo-indústria é fundamental para tudo acontecer. Né? Então, cada vez mais, assim, o varejo tem que estar conectado com a indústria tem que estar conectado com o varejo. Então, conversar, JBPs, que é um grande desafio também de implementação. Mas acho que essa aproximação é muito importante para você engajar, né, no meu caso como indústria, engajar o varejo,
mostrar quais são os desafios nossos como indústria, mas também dar para o varejo quais são as oportunidades que ele tem com a gente. Então, essa conversa precisa acontecer e nem sempre uma conversa fluida. Por que não? Porque muitas vezes os objetivos são diferentes, os interesses são diferentes. Eu, como trade, obviamente eu tenho um desafio muito grande de ajudar no volume, mas eu tenho um desafio também de construção de portfólio, de implementação de produtos novos, que não necessariamente dão volume para o varejo no primeiro momento. Mas você precisa fazer aquilo acontecer, porque no médio e longo prazo, aquilo vai ser importante. Né? Então, esse balanço é muito importante de acontecer. E eu tive um perrengue muito grande, assim, uma vez com um cliente, a gente foi fazer, e aí trazendo o ponto de dados de novo, né? Um cliente trouxe para mim uma proposta de, vamos ativar todo o CRM dele. Né? O cliente estava desenvolvendo um aplicativo onde você dava desconto para o consumidor e através do uso do consumidor você ia ter uma série de informações, dados, poder fazer CRM. Vamos lá, vamos junto, investir um dinheiro para fazer isso acontecer. O aplicativo não deu certo, o varejo não estava estruturado para gerenciar os dados, para ter uma plataforma de CRM por detrás, não aconteceu. Mas te vendeu a ideia. Me vendeu a ideia e eu comprei a ideia, entendeu? Que polêmica, hein? E aí o que você faz, né? Não aconteceu. Então você volta para o varejo, fala, olha... E como é que isso aí não azeda a relação comercial depois, né, cara? É difícil. Então, por isso que acho que essas questões, é muito importante o trade estar conversando, até para deixar o comercial focado no dia a dia de venda, de negociação. É importante separar também esses papéis para muitas vezes não ter o desgaste, né? Às vezes, quando a gente vai falar com o varejo, né, o varejo olha para o trade e fala, chegou o dinheiro. Né? Que não necessariamente é a melhor visão que o varejo tem que ter do trade. O varejo tem que olhar o trade como um parceiro de negócios. Mas eu acho que ter esse papel definido do trade como sendo a área que vai falar de ações, vai falar de ativação, de planejamento, e o comercial estando junto, mas o comercial tendo mais o foco na discussão de volume, de metas, que separar esses papéis é importante. Então, nesse caso, eu tive que voltar para essa rede e falar, tá bom, não aconteceu, o que a gente faz? Né? Você me reverte isso num crédito, num bônus, deixa eu fazer alguma outra ação sem você me cobrar, vamos negociar para não azedar a relação ali, né? Mas deu certo no fim. Deu certo. Graças a Deus, muito bom. Bom, gurizada, é o seguinte, nós encerramos aqui essa primeira parte do nosso podcast, agora nós vamos para dentro da plataforma da Academia do Rubens Santana, né, para ter o Eduardo num momento privado ali só para os nossos membros. Se você que está assistindo ainda não é membro da academia, em algum lugar da descrição desse vídeo você vai encontrar o link do nosso site para conhecer mais a nossa plataforma. Aproveita já para se inscrever nos canais, né, no YouTube, no Spotify, para poder ter acesso a esse conteúdo sempre que ele for liberado. A gente semanalmente, quinzenalmente, está lançando um episódio novo. E não esquece de me seguir nas minhas redes sociais para ficar por dentro do conteúdo. Agora eu vou puxar esse fera aqui. Quer dar um tchau aí para a galera que está nos assistindo? Pessoal, obrigado. Espero que tenham gostado. Um prazer estar aqui com você, Rubens. E vamos falando aí. E que o trade esteja sempre com vocês. Como o Rubens fala, né, que a força do trade esteja com vocês. E vamos em frente, que é uma área muito bacana de trabalhar. Bora para dentro da plataforma. Valeu, gurizada!